Olá, amigos do Esporte a Motor. Quanta novidade na Fórmula 1 nos últimos dias. Começando pelo susto que todos nós passamos com o terrível acidente de Romain Grosjean na corrida no domingo. Depois, já na segunda-feira, a Haas anuncia Pietro Fittipaldi estreando na Fórmula 1 no lugar de Grosjean neste fim de semana. E quando tudo já parecia mais calmo, veio a bomba na terça-feira. Lewis Hamilton testou positivo para o Covid-19 e não correrá no Bahrein. Vamos deixar isso bem claro daqui a pouquinho, logo após a vinheta deste pré-GP, que tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech. Uma semana maluca na Fórmula 1. Não bastasse o acidente de Romain Grosjean, que deixou todo mundo preocupado, os dias seguintes vieram recheados de mudanças e novidades para este próximo GP. A semana começou com a boa notícia da rápida recuperação de Grosjean no Hospital Militar do Bahrein e o anúncio da equipe Haas confirmando a estreia do brasileiro Pietro Fittipaldi no lugar do francês. Então, na terça-feira, a mesma Haas anunciou a contratação do jovem russo Nikita Mazepin, atual terceiro colocado da Fórmula 2, para correr no time a partir de 2021. Mas a bomba mesmo estava para chegar. Eram 5 horas da manhã no Brasil, quando a equipe Mercedes AMG Petronas comunicou que Lewis Hamilton está fora do GP de Sakir. O motivo? O heptacampeão mundial testou positivo para o Covid-19. Hamilton acordou na segunda-feira sentindo leves sintomas após a vitória de domingo e foi fazer os testes que deram positivo. Será a primeira vez na carreira que ele fica fora de um GP. E com isso, lá se vai a chance de conseguir a 100ª pole position ainda este ano. Ele já tem 98 e faltam 2 provas para o fim do campeonato. Ou seja, é um recorde que fica para a próxima temporada. A escolha do substituto não foi uma tarefa nada fácil para a equipe. A opção natural seria o belga Stoffel Vandoorne, que é o piloto reserva e também piloto da Mercedes na Fórmula E. E o nome do alemão Nico Hülkenberg obviamente entrou na lista de opções e começaram a pipocar na internet as brincadeiras dizendo que Hülkenberg já estava comprando passagem para o Bahrein. Foi aí que ganhou corpo a ideia de trazer, sim, Vandoorne, mas para servir como moeda de troca com a Williams, e com isso realizar um velho desejo dos amantes da Fórmula 1, que é ver o talentoso George Russell no cockpit de um carro Mercedes. Uma triangulação viável, já que os dois são pilotos vinculados à Mercedes e a Williams usa o motor alemão, mas nada simples. Como tudo na Fórmula 1 que envolve, obviamente, uma compensação em dinheiro. Quando as peças finalmente se encaixaram, nosso desejo de torcedor foi realizado. Vamos ver Russell dentro de uma Mercedes. A moeda de troca acabou não sendo Vandoorne, mas o próprio reserva da Williams, Jack Aitken, que ganha a chance de estreia na Fórmula 1. Tudo para tornar viável George Russell dentro do cockpit campeão do mundo. Roteiro dos sonhos fechado. Agora é com você, Russell. E vai aqui ainda uma de última hora. Quando já estávamos encerrando o prazo de gravação desse pré-GP de hoje, a Haas confirmou aquilo que todo mundo já esperava. Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher, faz a sua estreia na Fórmula 1 em 2021. Agora vamos lembrar um pouco do acidente de Romain Grosjean. Muita gente ainda tem uma visão romântica da Fórmula 1, dizendo que as corridas ou os pilotos do passado eram melhores. Mas e a segurança? Imaginem se o pavoroso acidente de Grosjean tivesse acontecido nos anos 70. O resultado teria sido bem diferente, não é mesmo? Costumamos dizer que os acidentes nunca acontecem por uma causa só. Há um conjunto de circunstâncias que levam ao erro. Mas desta vez, nós temos um final feliz para agradecer. E vamos olhar para esse lado, as circunstâncias que livraram Romain Grosjean do mesmo destino de François Cevert, em 73, e Helmut Koenig, no ano seguinte. Os dois morreram em acidentes semelhantes, atravessando o guarda-reio e na pista de Watkins Glen, nos Estados Unidos. Ou ainda como Roger Williamson e Ricardo Paletti, que não conseguiram sair de seus carros em chamas.
Roupa de baixo especial anti-chama, macacão, balaclava, sapatilhas e luvas, todos resistentes ao fogo. Um cockpit que é uma verdadeira célula de sobrevivência e passa por rigorosíssimos testes de impacto a cada ano. Isso explica como o carro de Grosjean suportou um impacto calculado em 53 Gs. De uma forma simplificada, isso quer dizer 53 vezes o peso do carro somado ao do piloto, o que dá aproximadamente 43 toneladas. E tem ainda o halo. Tão criticado no momento em que foi adotado pela Fórmula 1 em 2018, ele pode até ter prejudicado um pouco o visual dos carros, mas pelo menos 3 vidas já foram salvas desde que passou a ser usado. É difícil acreditar que o halo tenha permanecido intacto, mesmo depois que o carro atravessou 2 lâminas do guarda-reio, nesse caso do Grosjean. Observando as imagens da batida, é realmente impressionante o fato de Grosjean só ter sofrido algumas queimaduras nas mãos. Ele teve muita sorte, mas há uma importante parcela de contribuição dos bem-sucedidos esforços da FIA e da Fórmula 1 para melhorar as condições de segurança dos pilotos, dos carros e dos autódromos. E enquanto o francês, graças a Deus, se recupera no Hospital Militar do Bahrein, a Haas nos dá a boa notícia de que o Brasil volta a ter um piloto no grid da Fórmula 1. Após 3 anos, ele é o 4º integrante da família Fittipaldi a chegar à Fórmula 1. Domingo que vem, no GP do Sakhir, Pietro, que é neto do bicampeão Emerson, será o 4º piloto desse clã Fittipaldi. Ele se junta ao avô Emerson, ao tio-avô Wilsinho e ao tio Christian Fittipaldi. Esse é um novo recorde na Fórmula 1, o de maior número de representantes de uma mesma família a competir no topo do automobilismo mundial. Pietro também será o primeiro neto de ex-piloto a disputar um GP. O desafio não será fácil, já que o carro da Haas não permite grandes aspirações, mas será interessante ver como se sai o primeiro brasileiro na Fórmula 1 desde a aposentadoria de Felipe Massa em 2017. Você sabe que neste ano especial a Fórmula 1 teve que correr mais de uma vez na mesma pista. Isso aconteceu na Áustria, lá no início do campeonato, e na Inglaterra, que receberam 2 grandes prêmios em finais de semana consecutivos. Agora também o Bahrein terá a sua segunda corrida, só que em um circuito novo e bem diferente. Acontece no traçado externo de 3.543 metros, com curvas para a esquerda e para a direita, ou seja, não é bem um oval, mas é algo novo na Fórmula 1 moderna. Bem mais curto que o circuito tradicional de 5.412 metros e mais ainda que a configuração usada apenas uma vez no GP de 2010, que tinha 6.200 metros e que desagradou geral. Os pilotos detestaram e o layout foi descartado pela Fórmula 1, mas é onde acontecem as corridas do Mundial de Endurance. Circuitos externos foram usados pela Fórmula 1, mas no passado, nas décadas de 50 e 60. O principal deles, que é oval, é Indianápolis, onde a Fórmula 1 correu por 10 anos, de 1950 a 1960, junto com os carros da Indy, nas famosas 500 milhas. Tudo para justificar o selo de campeonato mundial. O circuito de Pescara, na Itália, era quase um oval, e tão perigoso quanto. Tinha um formato triangular de 25,5 km. A Fórmula 1 só correu lá uma vez e foi em 1957 com vitória do inglês Stirling Moss. O circuito de Avus foi sede do GP da Alemanha de 1959. Próximo a Berlim, tinha 19 quilômetros e era formado de 2 retas paralelas com curvas rápidas e de alta inclinação. Extremamente veloz e perigoso. Imaginem uma pole position com média de 237 km por hora, mas em 1959. Foi assim a pole do inglês Tony Brooks. Monza também tinha um trecho com a configuração de oval que era usado junto com a pista normal. Este oval de grande inclinação está lá até hoje, mas mantido apenas como atração turística para os apaixonados pela história do automobilismo. Sempre que vou a Monza, não deixo de dar uma olhada nesse marco histórico da Fórmula 1. A inclinação, imaginem, é tal que não dá para andar a pé. Já fiz essa experiência. A pista não é usada e com as chuvas vai se formando um limo que deixa o concreto do piso muito escorregadio. É impossível ir de um lado ao outro, especialmente se for da parte de baixo para a parte de cima.
Uma vez eu entrei de carro, claro que é proibido, mas eu aproveitei um descuido dos fiscais e consegui entrar. Sentimento horrível, porque andando devagar, você tem a sensação de que o carro vai capotar devagarinho, mas vai capotar. O circuito completo, incluindo os 2 trechos de oval inclinado, tinha 10 quilômetros e foi usado de 1955 a 1961. Ele foi definitivamente abandonado após um terrível acidente no GP de 61. Uma tragédia que matou o piloto alemão Wolfgang von Trips e mais 15 espectadores nas arquibancadas. Isso em plena reta que leva à curva parabólica. O traçado e a tragédia foram retratados no filme Grand Prix de 1966, dirigido por John Frankenheimer e considerado até hoje o melhor entre os que já foram produzidos sobre automobilismo. De volta ao GP do Bahrein, o circuito externo de Sakhir traz algumas curiosidades. O traçado curto, de pouco mais de 3,5 km, deverá ser percorrido em menos de 1 minuto. Isso é uma grande novidade. De acordo com as simulações, o tempo de volta será de aproximadamente 56 segundos, isso em ritmo de classificação, e no máximo 59 segundos na corrida. Na Fórmula 1 moderna, o tempo mais baixo registrado em uma volta aconteceu este ano, ainda no começo da temporada, na Áustria. Valtteri Bottas marcou a pole position com 1 minuto, 2 segundos, 539 milésimos, mais acima de 1 minuto e não abaixo. Agora vai ser abaixo. Outra curiosidade é o número de voltas. A regra diz que cada grande prêmio deve ter uma distância mínima de 305 km. A única exceção, claro, é a corrida de Mônaco, com uma distância bem menor, apesar de ser aquele justamente com o maior número de voltas, 78. Mas, inclusive, esse número será superado agora no anel externo de Sakhir. Para se percorrer a quilometragem exigida dos 305 quilômetros no regulamento, serão necessárias 87 voltas pelo circuito de 3.543 metros. As curvas 1, 2 e 3 são as mesmas do circuito normal. Aí vem uma série de S's de alta velocidade até reencontrar o circuito tradicional na curva 13, a penúltima antes da reta dos boxes. Essas características vão garantir um fim de semana mais agitado. Voltas mais curtas e com menos curvas geralmente levam a tempos mais próximos entre os pilotos e, claro, um tráfego intenso na corrida. Os pneus escolhidos são os mesmos do último final de semana, os da gama intermediária da Pirelli, C2, C3 e C4, que são exatamente os modelos escolhidos para 10 das 17 etapas disputadas em 2020. A briga pela terceira posição no Campeonato de Construtores continua intensa, assim como a do 4º lugar entre os pilotos. Sempre lembrando que quem conseguir este 4º lugar terminará o ano como o primeiro dos outros. Isso quer dizer o melhor depois de Hamilton, Bottas e Verstappen. É o que vai dar o tempero das 2 últimas etapas do campeonato. Eu quero agradecer a audiência de vocês e pedir a quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Automotor por Reginaldo Leme que faça isso de uma forma bem simples. É só clicar em inscrever-se e também no sininho logo ao lado para ser avisado sempre que disponibilizarmos conteúdos novos. Mas ainda pode facilitar ainda mais a sua vida baixando no seu celular o aplicativo Automotor por Reginaldo Leme. Lá você encontra notícias, vídeos, gráficos e ainda tem uma versão para assinantes com podcasts contando minha vivência e minhas histórias na Fórmula 1. Vamos torcer por uma corrida bem melhor que a do último fim de semana. Nos vemos aqui para falar dos treinos de sexta e no sábado no meu Instagram, @regileme, e no domingo com aquela tradicional análise da corrida. E não se esqueçam que na segunda-feira eu volto aqui no YouTube destacando o que acontecer de mais importante no GP. E às 19 horas, também no Instagram e depois no YouTube, temos o Batendo Roda com Rubinho Barrichello. Obrigado demais por vocês estarem aqui comigo. A gente se vê.